Êxodo capítulo 23, do 14 ao 19, o texto que diz o seguinte: 3 vezes no ano celebrem uma festa para mim, celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebrem a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano todo homem deve comparecer diante do Senhor Deus. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, nem deixem que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. Tragam as primícias dos frutos de sua terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. Muito bem, meus queridos, o texto que nós acabamos de ler, Êxodo 23, do 14 ao 19, é apenas uma das referências no Antigo Testamento das principais festas que o povo de Deus, segundo a ordem do próprio Senhor, realizava todos os anos para engrandecer o nome de Deus. E esta referência que nós lemos, para muitos cristãos dos dias de hoje, trata-se de um texto um pouco estranho, difícil de compreender e, assim sendo, muitas vezes é um texto ignorado pela igreja ao longo da sua caminhada. Nessa noite, entretanto, enquanto o mundo, o Brasil, festeja as suas festas, nós vamos falar sobre festas e vamos descobrir nas Escrituras como o nosso Deus, e por consequência do nosso Deus, nós, o povo de Deus, nós somos um povo que precisamos estar festejando, obviamente festejando conforme a lei do Senhor e não de qualquer jeito. Por isso que nessa noite nós estaremos falando de uma igreja que festeja sempre. Uma igreja que festeja sempre. O povo do Senhor é um povo alegre, feliz, apesar de tudo, e que sempre está festejando ao Senhor. No entanto, é necessário que nós compreendamos como é que se festeja segundo a palavra de Deus. É por isso que nós vamos falar sobre esse texto que acabamos de ler. Êxodo 23, do 14 ao 19. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, e vamos ouvir Deus falar. Deus amado, Deus querido, nós queremos louvar o Teu santo nome pela Tua bondade, pela Tua essência, pela Tua presença nas nossas vidas, porque o Senhor é bom. Nós queremos te agradecer porque mais uma vez no teu dia, na tua casa, o Senhor permitiu que viéssemos aqui, nos encontrássemos com o Senhor e junto com o teu povo, em comunhão, nós nos apresentamos como ofertas vivas diante do teu altar. Graças a Deus nós podemos fazer isso. Queremos te agradecer porque já entoamos louvores ao teu nome, já dizimamos, já ofertamos, nós já oramos, intercedemos, agradecemos, nós já lemos a tua palavra e agora nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco através do texto que nós acabamos de ler. Que cada um dos corações aqui presentes sejam preparados e abençoados para ouvir e compreender claramente a Tua palavra, naquilo que o Senhor deseja falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, uma igreja que festeja sempre. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite.
Antes, porém, eu quero trazer aqui alguns conceitos e algumas informações que servirão como introdução para o que nós vamos falar acerca de Êxodo 23, do 14 ao 19. Por exemplo, todos nós sabemos que estamos vivendo o período de carnaval, né? E nós precisamos entender o que é isso. O que é o carnaval? Bom, na verdade, definir o que é o carnaval é um pouco complexo, porque trata-se de um aproveitamento da Igreja Católica lá no século IV, quando ela vê algumas festas sendo comemoradas por alguns grupos religiosos da época, e ela aproveita aquilo para trazer para o conceito de Igreja Católica uma festa religiosa, certo? Na época, no século IV, foi ensinado que a palavra carnaval significa retirar a carne. Se você achou que carnaval significa festa da carne, você se enganou. Então hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, tá? A palavra carnaval significa retirar a carne. Que carne é essa? A carne que a gente come. Então, quando você resolve tirar do seu prato principal a carne, isso significa carnaval, certo? E a Igreja Católica, na época, aproveitou-se deste conceito para organizar um período de festas religiosas que antecedem a Páscoa do Senhor. Aquele período que, a partir da quarta-feira de cinzas, a Igreja Católica ela evita comer carne, preparando-se para o período de Quaresma, que é a segunda festa, para então entrar na Páscoa do Senhor, a terceira festa, olhando para a questão da Igreja Católica, certo? Então, carnaval não é, no seu conceito, na sua definição, toda essa bagunça que nós vemos no mundo todos os anos. Eu comentava pouco antes de começar o culto nessa noite que hoje em casa, revisando este sermão, eu passei o dia ouvindo pornografia. E não tem o que fazer, não tem como você baixar o som das pessoas que estão curtindo nas ruas. Você é obrigado a ouvir isso. Eu ainda tentei colocar um fone, ouvir algumas músicas de adoração ao Senhor, mas não consegui. Então, eu tive que lutar com isso para que, ao som de uma péssima trilha sonora, buscar a Deus. Não tem muito o que fazer. Mas isso não é carnaval. Fizeram do carnaval esta pouca vergonha, esta safadeza que a gente vê nos dias de hoje. Tá certo? E essa é a palavra correta para definirmos o que fizeram com isso. No entanto, queridos, nós precisamos compreender o seguinte: na época do século IV, lá atrás, a Igreja Católica, ela tinha como uma festa popular religiosa a ideia de não comer carne, preparando-se para a festa da Páscoa. Ok? Ou seja, você tinha ali o período em que você não comia carne, depois você entrava, isso ainda acontece aqueles católicos mais sérios nos dias de hoje, tá? Então, depois entrava-se no período da Quaresma. O que é a Quaresma? A partir da quarta-feira de cinzas, eles contam 40 dias de jejum. Jejum, oração, caridade, e isso como sendo as obras que vai trazer a salvação para os religiosos, tá certo? Tudo bem que biblicamente não faz muito sentido, mas não tem nada a ver com o que a gente vê hoje em dia sobre se divertir, né? Como dizem no carnaval nos dias de hoje. Fizeram do carnaval
um momento em que você festeja a libertinagem. O que é libertinagem? Você perde a vergonha. Então, o seu corpo agora não é seu. Você faz o que você quiser, você pega quem você quiser. Você tem agora, durante o período do carnaval, alguns dias em que você se diverte da forma que você quiser, você faz o que você quiser, está tudo liberado e ponto. Infelizmente, o mundo entende dessa forma. No entanto, queridos, o texto bíblico que nós lemos, Êxodo capítulo 23, do 14 ao 19, fala de 3 festas do povo de Deus, das mais importantes que o Senhor havia ordenado para que o seu povo assim festejasse todos os anos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Por exemplo, as 3 festas anuais dos hebreus, é assim que a Bíblia se refere, fala do seguinte: primeiro, todos os homens adultos deveriam comparecer a essa festa, a estas festas, tá? 3 festas anuais aos hebreus. Todos os homens adultos deveriam comparecer. Segundo, suas esposas os acompanhavam. Ou seja, se os homens adultos iam junto com suas esposas, nós estamos falando de família. Então, as festas do Senhor são compostas por famílias. É por isso que no conceito do Novo Testamento nós aprendemos biblicamente que não existe igreja sem famílias. Então a igreja do Senhor é composta por famílias. As famílias formam a igreja do Senhor, assim como sempre foi no passado, ok? Outra coisa importante que Deus havia ordenado sobre as 3 festas anuais dos hebreus: sempre estas festas teriam que obter o tom de gratidão. Então o povo era convocado por Deus para festejar o Senhor nessas 3 grandes festas anuais para agradecer a Deus. Aliás, toda festa precisa ter um motivo. Por que você festeja? Por que você faz uma festa de aniversário? Por que você vai para uma festa de aniversário? Alguma coisa precisa ser ou ter o tom de gratidão. Alguém está agradecendo por alguma coisa. Com relação às festas do Senhor, o povo de Deus está agradecendo pelas bênçãos do Senhor. Sempre é assim. Ok? Dessas 3 festas anuais, a mais importante do povo hebreu sempre foi a Páscoa do Senhor. Sempre foi a festa mais importante. Por quê? Porque o significado da Páscoa tem a ver com um cordeiro que é morto para salvar o povo de Deus. No Novo Testamento, a gente sabe que esse cordeiro é Cristo. E que essa festa chamada Páscoa, ela é substituída pela ceia do Senhor. Porque ali está o corpo de Cristo, simbolizado pelo elemento pão e pelo elemento vinho, mostrando-nos que o Cordeiro de Deus morreu em nosso favor. Então isso aqui é simples, não precisamos trazer muitos detalhes com relação a isso. No entanto, no passado, para o povo de Deus lá do passado, do Antigo Testamento, a festa mais importante sempre foi a Páscoa, porque trazia essa mensagem de livramento, e o povo agradecia a Deus por este livramento. Atualmente, queridos, os cristãos de hoje, enquanto o povo de Deus lá atrás dava a devida importância à Páscoa do Senhor, porque simboliza o livramento de Deus, atualmente a igreja tem valorizado muito mais congressos, tem valorizado muito mais retiros. Carnaval, por exemplo, é um período em que muitas igrejas realizam retiros. A igreja tem valorizado muito mais viagens. Tem igrejas cristãs no Brasil que organizam viagens missionárias.
Viagens em que a igreja se desloca da sua cidade para uma outra cidade para evangelizar. Mas tem gente que vai para turistar, vai passear. Hoje em dia a realidade é essa. Quando a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos festejar o Senhor em gratidão a Ele, por tudo que Ele fez na nossa vida. Por isso, queridos, não há muita animação nos dias de hoje para o simples ato de congregar. As pessoas se animam muito mais quando é um evento, quando vem um pregador de fora, quando vem um cantor, quando vem um grupo de fora, quando a igreja faz uma viagem, quando é um evento diferente. Nós vamos fazer um evento na praça, nós vamos fazer uma viagem missionária. As pessoas, os cristãos, estão valorizando muito mais estes elementos do que o simples ato de congregar. Portanto, você que está aqui nessa noite, que Deus te abençoe, porque você está valorizando o simples ato de congregar. Então, diante dessas informações, queridos, nós vamos falar um pouco sobre uma igreja que festeja sempre, através do texto que nós lemos, tá certo? Primeiro ponto que eu quero destacar nos versículos 14 e 17, versículos 14 e 17, é o seguinte, primeiro ponto: a convocação solene para o povo de Deus. Este é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês nessa noite. Vamos falar juntos? Diga comigo assim: a convocação solene para o povo de Deus. Versículos 14 e 17. Ora, nós aqui somos o povo de Deus, sim ou não? Então, existe uma convocação para nós, o povo de Deus. E quem faz essa convocação é o nosso Deus, certo? Então, nós vamos falar um pouco sobre esta convocação solene que é dirigida a nós, povo de Deus. Primeiro, olhando para os versículos 14 e 17, leia comigo 14, por favor. Deus diz assim, 3 vezes no ano celebrem uma festa para mim. Isso aqui é uma convocação. Convocação, queridos, não é a mesma coisa que convite, pedido. Deus não está dizendo assim: vocês poderiam celebrar 3 vezes por ano uma festa para mim? Deus não está pedindo nada, Ele está ordenando, Ele está convocando, Ele está dizendo o seguinte: 3 vezes no ano vocês precisam celebrar uma festa para mim. Leia comigo o versículo 17. 3 vezes por ano todo homem deve comparecer diante do Senhor Deus. Então não é um pedido. Deus não está sendo educado, não que Ele seja mal educado, mas Ele não está dizendo assim: com licença, igreja, vocês poderiam, por obséquio, a cada domingo, que é o meu dia, vocês estarem na minha casa para me adorar? Deus não está fazendo isso. Ele está dizendo o seguinte: 3 vezes no ano, todo homem. Por que todo homem? Porque é o chefe do lar. Ele está falando com aquele que é o cabeça da família, que forma a sua igreja. Ele está dizendo o seguinte: para vocês que são homens, chefe dos seus lares, Deus está dizendo o seguinte: venham para a minha presença. Se nós não viermos para a presença de Deus, Ele vai cobrar. Ele vai permitir dores, mais sofrimento. Sabe por quê? Porque Ele nos salvou, porque Ele deu o seu único filho para que morresse em nosso lugar, e Ele está exigindo de nós, porque Ele pode, Ele é o nosso dono. Ele está dizendo o seguinte: venham para a minha presença. Então, queridos, essa convocação solene, ela vem de Deus em direção a nós. O Criador de todas as coisas é um Deus de festas. Se tem uma coisa que Deus ama, essa coisa é festa, alegria.
mas de acordo com a sua palavra. Deus decretou para o seu povo grandes momentos de alegria. Quando no Antigo Testamento Deus ordena que o povo se reúna periodicamente para adorar a Deus, Ele está proporcionando no meio do seu povo alegria. Este é o significado geral das festas do Senhor, tá? O povo de Deus, queridos, era escravo. Você que está aqui nessa noite, você é crente pelo sangue de Jesus, amém? E antes, você era o quê? Você era escravo do pecado. Provavelmente tem gente aqui que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas que antes desse maravilhoso acontecimento estava com seus corpos entregues em festas carnavalescas e outras mais. Pode ser que você, antes de ser crente, você nunca fez isso, mas você não tinha nenhum compromisso com Deus, você tinha um compromisso com o pecado. Talvez você nem saiba disso, mas você era servo do pecado e o Senhor te libertou e hoje você está na casa dele. O seu povo, o povo de Deus, era escravo. O povo de Deus vivia cativo, preso, sem saber o que é uma alegria verdadeira. Por isso que ao libertar o seu povo, no texto que nós lemos, Deus chega para o povo e diz assim: eu quero que vocês se alegrem, eu quero que vocês organizem festas, que vocês me adorem e que entre vocês comam, vocês bebam, e detalhe, beber sadiamente, tá? Eu quero que vocês festejem na minha presença, porque antes vocês não podiam fazer isso, mas agora vocês podem. Amém? Então isso aqui é muito importante. Por isso, queridos irmãos, que em Cristo nós somos inseridos na verdadeira felicidade. Você deve passar por muitas lutas no seu dia a dia. Eu passo, você passa. Mas apesar de tudo isso, nós nos alegramos no Senhor. O primeiro ponto que nós falamos nos ajudou a entender sobre essa convocação solene que vem do Senhor para nós, o seu povo. Mas o segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos é o seguinte: nós levamos uma vida sem o sabor, sem o gosto do mundo, porque o Senhor nos libertou. Vamos dizer juntos? Diga comigo assim: levamos uma vida sem o sabor do mundo. Esse é o segundo ponto que nós estamos falando aqui. Leia comigo o versículo 15, por favor. Deus diz assim, ó: celebrem a festa dos pães sem fermento. Dependendo da sua versão, pães asmos ou pães ázimos, é a mesma coisa, tá? Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. E aí ele continua falando sobre essa festa. Essa é uma festa chamada, aliás, é um momento de uma festa em que deveria ser servido nessa festa pães sem fermento. Vamos entender um pouco sobre isso. Nós estamos falando aqui da festa chamada Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é um jantar. Você vai aprender em Êxodo capítulo 12 que a Páscoa nada mais é do que um jantar. E qual é o prato principal? Um cordeiro que foi morto. Então, literalmente, o povo de Deus tinha que comer um cordeiro. E o texto vai dizer lá em Êxodo capítulo 12 que não deveria sobrar nada para o dia seguinte. O povo tinha que comer tudo. Espiritualmente, no Novo Testamento, nós vamos compreender que este cordeiro é Cristo. E é claro que nós não vamos comer o corpo de Cristo literalmente. Mas a ideia é que, por causa do povo de Deus, o corpo de Cristo padeceria.
como um cordeiro que foi assado e comido no passado. Pensando nisso, queridos, havia um momento, logo depois que o povo comia o cordeiro morto, deveria ser servido pães sem fermento. É este momento que no versículo 15 Deus vai dizer: comam pães sem fermento. Por quê? Queridos, o pão sem fermento tem um significado de eficácia. É algo que é feito às pressas, mas que é bem feito. Seja sincero comigo. Se você faz algo com pressa, a tendência é que não fique bom. Com relação aos pães sem fermento, ao contrário. Ele vai ficar bom. Em Êxodo capítulo 12, onde é instituída a ceia do Senhor, aliás, a Páscoa do Senhor, perdão, lá o texto vai dizer o seguinte: Deus disse para o povo, façam tudo com pressa. Por quê? Porque o povo ainda está no Egito. E Deus diz o seguinte: façam tudo na correria. Por isso que não vai dar tempo de colocar o fermento na massa do pão. Porque você não coloca o fermento e leva para o forno. Você tem que colocar o fermento e deixar a massa descansar. Pelo menos no passado era assim. Mas não vai dar tempo. Porque amanhã vocês serão livres da escravidão do Egito. Portanto, façam tudo com pressa e deixem o fermento de lado. A partir disso, todas as vezes que o povo se reunia para festejar ao Senhor, eles tinham que servir pães sem fermento, para que o povo lembrasse que este pão que foi feito às pressas tem a ver com o livramento que o Senhor nos deu lá atrás. Sejam rápidos, porque o livramento vai chegar e vocês têm que estar prontos. Essa é a mensagem do pão sem fermento. Fala de rapidez, é a velocidade com que Deus tirou o seu povo do Egito. Você sabe quanto tempo levou para Cristo tirar você do pecado? É incontável. Isso aconteceu imediatamente. Quando Cristo converteu você, você não se tornou crente aos poucos. Você não foi se tornando salvo. Você passou a ser salvo a partir do momento que Ele salvou você. É imediato. O ato de se consagrar a Deus leva tempo. O ato de entender o que é ser cristão leva tempo. Até eu entender o que é ser crente leva tempo. Mas a minha salvação aconteceu imediatamente, a partir do momento que Jesus morreu naquela cruz. Amém? Isso aqui é muito importante, muito importante. O pão sem fermento, queridos, equivale, ou seja, tem a mesma mensagem do cordeiro sem sangue. Por que sem sangue? Porque o sangue desceu, o sangue escorreu. Aquele cordeirinho que foi morto na primeira Páscoa, o seu sangue verteu, ele foi embora. É como o pão sem fermento. Um animal sem sangue, ele não tem vida. Então o pão sem fermento, ele equivale ao cordeiro sem sangue. Agora olhe para esse cordeiro como sendo Jesus. E veja Jesus na cruz e o seu sangue indo embora. A sua vida indo embora. Por quê? Porque ele precisava morrer. Isso aqui é muito importante. Quando nós temos diante de nós um prato, uma comida sem fermento, nós estamos falando de uma comida sem sabor. E isso é um sacrifício. O que você vai comer quando chegar na sua casa hoje? Você vai pedir uma pizza? Você vai pedir um sanduíche? O que você vai comer? Quando você chegar em casa e fizer o pedido, você vai dizer o quê para o vendedor? Olha, eu quero uma pizza sem sabor. Você vai fazer isso? Não vai.
Se você preparou algo especial para você jantar quando chegar em casa hoje à noite, você fez como? Sem sal, sem condimentos, sem fermento, sem sabor? Ninguém faz isso. Deus está dizendo o seguinte: comam pão sem fermento, ou seja, sem gosto, sem sabor, para que vocês entendam que Deus não teve prazer nenhum em ver o seu filho morrendo. Não houve sabores ali, pelo contrário, nós estamos falando de uma vida sem o sabor do mundo. Por isso que nós estamos falando que levamos uma vida sem o sabor do mundo. É isso que significa o pão sem fermento. O sabor é retirado da comida, e isso é um sacrifício. A vida é tirada do cordeiro, porque alguém precisava morrer. Por exemplo, Hebreus 9,14 diz o seguinte: muito mais o sangue de Cristo tem poder para salvar o seu povo. Então, queridos irmãos, estes dissabores, ou seja, este azedo que nós temos na vida, este gosto ruim que nós experimentamos no dia a dia, ele deve significar para nós, primeiro, constrangimento. Você olha para os seus dias difíceis, você olha para os seus momentos mais insossos, como diz o nordestino, os seus dias mais sem sabores, e você sente-se constrangido. Por quê? Porque você não pode fazer nada. Você tem que enfrentar todas as dificuldades que lhe são oferecidas durante o dia a dia. Isso causa em nós constrangimento. Sabe por quê? Porque nos lembramos que sozinhos nós não podemos fazer nada. Outra coisa, uma vida sem o sabor do mundo causa em nós também, além do constrangimento, causa em nós arrependimento. Então nós olhamos para o mundo, para os sabores do mundo, e nos arrependemos dos nossos erros. Muitas vezes, dos pecados que nós cometemos todos os dias. E outras vezes, nos arrependemos também, porque às vezes nós sentimos vontade de voltar a fazer o que fazíamos antes da salvação. Uma vida sem o sabor do mundo causa em nós constrangimento, arrependimento e adoração. É por isso que nós adoramos a Deus, gratos a Ele, porque Ele nos livrou, porque Ele está conosco até o fim de todas as coisas, porque Ele não nos abandona. Este é o significado, queridos, no versículo 15, quando Deus disse para o povo comer pão sem fermento. Mas vamos falar um pouco também sobre levar uma vida de muita gratidão a Deus. É o terceiro ponto que nós vamos falar nessa noite, olhando para o versículo 16. Repita comigo assim, ó: levamos uma vida de muita gratidão a Deus. Você é grato a Deus? Graças a Deus por todas as coisas. Leia comigo o versículo 16, por favor. Aí Deus diz o seguinte para o seu povo naquela época: celebrem a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. Deus está falando para o seu povo e para nós nessa noite que nós devemos levar uma vida de muita gratidão a Ele, por tudo que Ele fez, faz e continua a fazer conosco. Quando nós lemos no versículo 16 da festa da ceifa, ou dependendo da sua versão, a festa da cega, cega com S, ou ainda a festa da colheita do trigo, ou ainda a festa das semanas, tudo isso é uma festa só.
ou ainda a festa de Pentecostes. Tudo isso é uma festa só. Quando nós lembramos sobre essa festa das semanas, nós estamos falando de uma festa que durava 7 semanas. Conte comigo, uma semana tem 7 dias. 7 semanas tem 49 dias. 7 vezes 7, 49. Quando chegava-se no 50º dia, o dia de número 50, celebrava-se então o dia de Pentecostes, porque a palavra Pentecostes quer dizer 50º. Nesse dia, queridos, Deus havia ordenado que o povo tirasse da sua melhor colheita suas primícias, suas primeiras coisas, seu primeiro plantio, e oferecesse a Deus como uma oferta de gratidão. Isso significa o dia de Pentecostes ou a festa de Pentecostes. Você se preparava durante 49 dias para no dia de número 50 você oferecer a Deus o melhor da terra que Ele te deu. Para nós hoje, esse melhor não significa apenas o que nós plantamos, porque nem todo mundo hoje vive da terra. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor permite que nós tenhamos nesse mundo, nós devemos tirar o melhor e ofertar a Ele. Queridos, as primícias, as primeiras coisas, as melhores coisas, não são mais sobras. É o melhor para Deus. Então, queridos, olhando para este dia, no dia de número 50, depois de 7 semanas, nós entendemos que esta festa, chamada Festa das Semanas, ela significava um período de gratidão a Deus pelo plantio. Você sabe por que o povo plantava bem e colhia bem? Porque Deus providenciava. Entendeu? Você sabe por que você trabalha bem e recebe bem? Porque o Senhor providencia isso para você. Então o povo tinha que ser o quê? Grato. Nós precisamos agradecer a Deus por todas as coisas que Ele nos dá. Pode ser que você não receba 10 salários mínimos. Pode ser que você receba 1 salário mínimo ou até menos. Mas você chegou até aqui, porque o Senhor é bom. Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E nós precisamos agradecer a Deus. É por isso, queridos, que Pentecostes nada tem a ver com ser cheio do Espírito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver de você estar cheio do Espírito com o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes tem a ver com você ser grato a Deus por tudo que Ele te deu até aqui e por tudo que Ele ainda vai te conceder daqui para frente. O que aconteceu em Atos capítulo 2 aconteceu no dia de Pentecostes e não tem a ver com Pentecostes. O texto só diz o seguinte: no dia em que o povo comemorava o Pentecostes, aconteceu isso. Ponto. Amém? Sejamos gratos, queridos. Gratidão a Deus é algo que nós precisamos sempre ofertar ao Senhor. Nós agradecemos a Deus por tudo que Ele fez. Nós agradecemos a Deus por tudo que Ele faz. Mas nós também agradecemos a Deus pelo que Ele ainda fará. Nós agradecemos a Deus pela salvação daquela pessoa que nós amamos, que ainda não aconteceu, mas cremos que vai acontecer. Nós agradecemos a Deus porque Ele ainda vai nos conceder muitas vitórias. Talvez não imaginamos quais são, mas Ele vai fazer. Nós agradecemos a Deus por todas as coisas que nós pedimos e Ele, se Ele quiser, fará por nós. Isso é ser grato. Por isso, queridos, olhando para a festa das semanas, ou festa da ceifa, ou festa da cega, como você preferir,
nós precisamos levar uma vida de muita gratidão a Deus. Olhe para o mundo. O que o povo está festejando no mundo? O que o povo está agradecendo? Muita gente passa o ano trabalhando para chegar numa época dessa e jogar todo o seu dinheiro suado fora. Tem gente que não espera o carnaval, todo final de semana joga o dinheiro fora. O que o mundo comemora? O que o mundo está festejando? O que é que aqueles que estão presos ao pecado estão festejando? Nada. O mundo acha que é feliz, mas não é. Nós é que somos felizes. E nós precisamos não nos acharmos melhores do que ninguém, mas entendermos que temos a felicidade do nosso lado e precisamos compartilhar isso. Todos os anos, quando chegar a época do carnaval, não caia na armadilha de montar um bloquinho de evangelização. Isso não existe. Isso é coisa de Satanás. Isso não é coisa de igreja. Se você puder no carnaval, se retire. Por isso que nós aprendemos a organizar retiros, que quer dizer o quê? Nós nos retiramos da bagunça e vamos nos divertir, mas ao mesmo tempo buscar a Deus. Se você não pode fazer isso, monte o seu pequeno grupo. Vamos supor que a PIB Viçosa hoje não abrisse. O que você ia fazer? Junte um pequeno grupo, chame os seus irmãos mais chegados, orem a Deus, louvem a Deus, se divirtam na presença de Deus. É assim que o povo de Deus faz. Por isso, queridos, nós levamos uma vida de muita gratidão a Deus. Quarto ponto e último do texto que nós lemos, versículos 18 e 19. O quarto ponto, queridos, é o seguinte: nós precisamos levar uma vida de glorificação a Deus. Vamos dizer juntos? Diga comigo assim: levamos uma vida de glorificação a Deus. Este é o quarto e último ponto que nós vamos fechar a nossa exposição dessa noite. Nós precisamos levar uma vida de glorificação a Deus. Pastor, eu preciso trabalhar no carnaval. Trabalhe. Trabalhar é uma coisa, pular carnaval é outra. É muito diferente uma coisa da outra. É difícil de você entender? Então há muitos crentes que se aproveitam do seu emprego para se desculpar por estar na folia. E não é assim que funciona. Você precisa trabalhar? Trabalhe para a glória de Deus. É simples. Por isso nós devemos levar uma vida de glorificação a Deus. Leia comigo, por favor, os versículos 18 e 19. Deus diz assim: não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, porque ele havia ordenado que o pão tinha que ser sem fermento. Nem deixem que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. Sabe o que é que significa gordura na linguagem do Antigo Testamento? Significa sabor, significa uma carne gostosa. Ele está dizendo o seguinte: vocês têm que comer tudo, aproveitem. Nós estamos falando da carne do cordeiro, tá? Aproveitem, porque no dia seguinte não pode sobrar nada. Quando Jesus morreu na sexta-feira, no sábado ele estava morto, não sobrou nada, ele morreu de fato. Este é o significado. Versículo 19: tragam as primícias dos frutos da sua terra à casa do Senhor seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. O que significa isso? Vamos entender. Nós estamos falando sobre levar uma vida de glorificação a Deus. Como? Primeiro, não contaminando o culto do Senhor. Versículo 18. Porque o fermento simboliza os prazeres da vida.
Você vai entender isso, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, versículo 25. É uma referência de muitas para você entender que o fermento simboliza os prazeres da vida. E o que são os prazeres da vida? Pecado. As concupiscências. Esta palavra que muita gente não entende, mas quer dizer o quê? Pecado. Porque para o nosso corpo, o pecado, ele tem um gosto bom. Quem mente gosta de mentir. Quem adultera gosta de adulterar. Quem vive uma vida sexualmente ilícita gosta de fazer isso. Então estes são os prazeres da vida sem Deus, que a palavra do Senhor chama de pecado. O fermento simboliza isso. Você tira o sabor do mundo e passa a viver conforme o sabor de Deus, da palavra de Deus. Então, nós chegamos a Deus em pecado. Nós chegamos a Deus em pecado. Você não chegou a Deus santo, puro, limpo. Nós chegamos a Deus em pecado, mas não permanecemos assim, porque Ele nos lavou. Segundo, nós tratamos Deus e o seu reino com reverência. As coisas de Deus e o próprio Deus, nós tratamos com reverência, com seriedade. E não de qualquer jeito. Nós lemos isso no versículo 19. Nós devemos trazer a Deus as primícias dos nossos frutos. Nós devemos trazer a Deus o melhor que nós temos, os nossos talentos, os nossos dons. Servir a Deus, servir a igreja, servir a comunidade com o melhor que nós temos para levarmos uma vida de glorificação a Deus, levando o melhor dos nossos frutos e não as sobras, como eu disse anteriormente. E por último, queridos, buscando a autoridade do filho e não da sua mãe. Por isso que Deus diz aqui no versículo 19: não cozinhe o cabrito ou o cordeiro no leite da sua própria mãe. Sabe por quê? Porque o filho não tem nada a ver com a mãe, tem a ver com o pai. Entenderam? Este é o segredo. Por isso, queridos irmãos, levemos uma vida de glorificação a Deus. Nós falamos nessa noite de uma igreja que sempre está feliz, sempre se alegra no Senhor. Nós podemos passar dias terríveis, mas em Deus nós desfrutamos de uma paz que ninguém tem, de uma alegria que não se encontra em lugar nenhum, a não ser no Criador de todas as coisas. Nós falamos nessa noite de uma igreja que festeja sempre. Nós falamos nessa noite de um povo que atende à convocação solene do seu Deus. Nós falamos nessa noite de uma igreja que leva uma vida sem o sabor do mundo, de uma igreja que leva uma vida de muita gratidão a Deus e de uma igreja que leva uma vida de glorificação ao Senhor.